meu nome é Rafael Aguiar, sou advogado no Brasil e também na Ordem dos Advogados de Portugal. Trabalho para o Cartório Brasil-Europa, que é uma empresa jurídica que auxilia no processo de imigração europeia. Também trabalhamos na realização do auxílio na obtenção do direito à nacionalidade, ou portuguesa, italiana e também a espanhola. Fazemos ainda a busca das certidões de batismo, de nascimento e de casamento nas freguesias em Portugal ou nas comunes na Itália. Antes de iniciar, vou pedir para você seguir o nosso canal, dar o seu like, que é muito importante para que a gente possa fazer cada vez mais os vídeos relacionados à imigração, a dúvidas sobre morar em Portugal, sobre morar na Europa. Bom, dito isto, hoje vamos falar sobre a ligação entre Brasil e Portugal, como ocorreu, o porquê ocorreu e vamos também falar sobre a imigração portuguesa e o que está ocorrendo na atualidade, A invasão brasileira não só em Portugal nos dias de hoje, mas como também em toda a Europa. E para isso, eu trouxe um amigo, que é um professor, é o Guilherme, ele é professor de História. Bom, eu não vou apresentar ele, eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Marques, eu estou aqui com vocês, aqui com meu amigo Rafael Aguiar, a convite dele, para estar passando para vocês um pouco da história entre Portugal e Brasil também, São dois grandes povos, E gostaria de falar para vocês da grandeza, do tanto que Portugal foi importante para o mundo e também para a formação do Brasil que hoje conhecemos, Pessoal, para quem não sabe, a região portuguesa, hoje o atual Portugal, era habitada por vários povos há mais de 2000 anos, antes de Cristo até, Os celtas, que depois se espalharam pela Europa, foram para a Inglaterra, inclusive, Depois também passaram pela fenícios, que eram povos que conheciam muito sobre o mar, Conheciam, isso depois vai ter um legado importante lá em Portugal, Depois dos fenícios vieram os romanos, que trouxeram para Portugal vários costumes, A partir da arquitetura, a língua, o latim, Trouxe também a religião, as leis, as ordens, O Estado romano era muito organizado e isso passou para Portugal também, E inclusive a religião cristã, quem trouxe para Portugal foram os romanos e hoje, aliás, na história como um todo, Portugal sempre foi um país muito católico, Assim como o Brasil, herdou essa característica religiosa de Portugal. Pessoal, passado um longo período, foram formando na Europa vários reinos, pequenos reinos, depois da queda do Império Romano, vários reinos foram formando, E a Europa ficou bem dividida, O que aconteceu foi que, de um dado momento, houve um movimento de unificação desses pequenos reinos em um grande Estado, um Estado mais moderno, um Estado mais absoluto, com um rei mais importante e mais dominante política e economicamente. Portugal foi o primeiro grande império da Europa. Foi o primeiro grande reino. Ele se unificou lá por volta de 1290, Quando ele unificou todo o seu território. Porém, a partir de 1139, havia lá um condado anteriormente chamado Portugal, Portugal, que deu origem ao reino de Portugal, e de lá começou a se estender. Enfim, havia os mouros, que são os muçulmanos que habitavam no sul ali de Portugal e Espanha. A Espanha demorou mais uns 300 anos, 200, 300 anos para expulsar os... Portugal conseguiu expulsar os muçulmanos muito antes, 200 anos antes, e isso foi muito importante. Tanto é que hoje, naquela época, estabeleceu as fronteiras que são de Portugal até hoje, Que legal. Para quem não sabe também, Portugal, que era em população muito menor do que os reinos que formavam a atual Espanha, mas eram vários reinos, Eles, com uma tropa 3, 4 vezes menor, eles venceram o reino de Castela, lá por volta de 1300, Isso eu já, estudando também história, os grandes feitos em guerras de Portugal era algo, às vezes, inexplicável. Às vezes enfrentava povos com 100, 200 mil soldados, Portugal com 10, 5 mil soldados. Conseguia, através das estratégias de guerrilha, estratégias militares,
vencer as guerras. Eles eram muito hábeis, né? Muito hábeis na arte da guerra, e isso trouxe um grande sucesso para Portugal, que acabou se estabelecendo e não deixou ser dominado por nenhum outro povo, né? Isso foi sensacional. Então, pessoal, aí se estabeleceu um grande reino ali, e, como disse anteriormente, os fenícios, os próprios muçulmanos que foram expulsos, eles tinham um grande conhecimento marítimo, isso ficou em Portugal. Então, quando Portugal expulsa os muçulmanos de seu território, os muçulmanos dominavam o comércio com as Índias, ali no Oriente Médio, tá? E aí eles começaram a entravar esse tipo de situação, né? Para o mundo inteiro, as especiarias que vinham do Oriente, eles não deixavam chegar na Europa. Qual que foi a sacada de Portugal? Vamos traçar um novo caminho. Qual é o novo caminho? Através do mar, vamos dar a volta na Europa. Na Europa não, na África, aliás, né? O caminho original era pela Europa, né? Por dentro, pela Ásia, e eles falaram, não, vamos pelo mar, e foi uma jornada inexplicável, assim, foi algo que não existia. É como se o homem falasse hoje, ele mal foi na Lua e falasse, eu vou para Júpiter, eu vou sair do sistema solar, não sabe onde vai dar. E se lançaram ao mar. As primeiras conquistas vieram já em 1419, tá? Aí ali eles foram descobrindo a Ilha da Madeira, depois o arquipélago de Açores, e foram descendo a África. Ninguém sabia qual era o tamanho da África. É uma coisa interessante, né? Ninguém sabia. E quem descobriu para o mundo o tamanho da África foram os portugueses. Eles foram ano a ano, ao longo de mais de 50 anos, né? Cada hora chegava num ponto Até porque morriam muita gente, né? Nessas embarcações, né? Por exemplo, ia 2, 3 mil pessoas nas caravelas, voltavam 50, 30. Às vezes iam esquadras com 10 caravelas, voltava uma, duas, enfim. Era algo muito surreal, uma jornada muito surreal para a época. São guerreiros mesmo. Guerreiros. E, enfim, isso trouxe um grande sucesso para Portugal, de tal forma que, ao longo do tempo, Portugal foi estabelecendo várias pequenas colônias na África, na Ásia. Quando ele chegou na Índia, né, foi o primeiro país a chegar na Índia pelo mar, e depois ainda chegou, sabe onde? Na China e no Japão. Lá, essa aí poucas pessoas sabem, mas a cidade de Nagasaki, no Japão, quem ajudou a fundar foram os portugueses por volta de 1500 e alguma coisa. Tem uma cultura muito grande no Japão. Portuguesa, exato. Tem a ilha de Macau na China, que fala português, inclusive. Olha só, pouca gente deve saber. Fala português, é na China e fala português, que era uma colônia, era um estabelecimento ali. Então, Portugal, nessa época, por volta de 1540, 1550, Portugal se tornou o primeiro império global. Era potência. Era a potência global. Do mundo, né? A potência do mundo era Portugal, tá? Isso trouxe muita riqueza para o reino. E agora a bússola, as astronomias da época, tudo. Portugal Portugal desenvolveu e aperfeiçoou as naus, que eram as caravelas, né, pessoal? Para fazer essas grandes navegações, não tinha barcos com tecnologia suficiente para isso. Quem desenvolveu foram os portugueses. As primeiras caravelas que aguentavam grandes distâncias, o desenvolvimento e aperfeiçoamento da bússola, conhecimento astronômico sobre a posição para se guiar no mar, enfim, os ventos, como que se transformavam os ventos a favor ou contra, né? Porque não tinha motor, era tudo tudo a vento, movido a vela. Além disso, também eles tiveram um grande desenvolvimento cartográfico. O que é isso? Eles que fizeram os primeiros mapas do mundo. Nossa, olha aqui. Conforme eles foram visitando. Então, eles deram ao mundo a dimensão do que ele seria, porque até então o mundo, as pessoas, os habitantes achavam que o mundo era a Europa, ali o nortezinho da África e a Ásia, né? Que bacana. Cara, então assim, Portugal mostrou para a Europa o resto do mundo. Tá, vamos dizer assim. E quando que começou essa ligação entre Portugal e Brasil? Quando que Brasil entrou na vida de Portugal e Portugal entrou? Bom, vamos lá, é meio controverso, né, Rafael? Uns dizem, a história oficial diz que, né, Pedro Álvares Cabral, com as suas naus, né, estava a ir para as Índias. No meio do caminho teve uma tormenta e ele veio parar, mudou o rumo e veio parar do outro lado do Atlântico, em Porto Seguro, né, onde hoje é Porto Seguro. Porém, né, hoje sabe-se que Portugal já sabia que existiam terras lá,
né? Já tinha tido a descoberta das Antilhas, né? Embora o... Tanto é que depois do Tratado de Tordesilhas, aquele aumento... Ele aumenta propositalmente, foi proposital. Né? Ele fez o tratado, né, dividindo o mundo que ninguém conhecia ainda entre Portugal e Espanha, né? Que eram, na verdade, Portugal era a grande potência e a segunda grande potência, a marítima, era a Espanha. Tá? Então eles dividiram o mundo entre eles, só que sem saber o que tinha. Eles tinham uma ideia que poderia ser. E assim foi que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, né? Tem a famosa carta, né, do Pero Vaz de Caminha, né? Linda, dizendo das nossas terras maravilhosas. Enfim, pessoal, nesse período, Portugal ele vai começar a desenvolver o colonialismo aqui no Brasil também. No primeiro era só extração de madeira, né? O pau-brasil, que deu origem até o nome do Brasil, que era uma madeira muito nobre e muito usada na Europa. Mas depois os portugueses, com experiências na África, acabou descobrindo a cana-de-açúcar, né? E dominar o plantio e a fabricação de açúcar. E aqui ele viu que era um lugar fértil e começou a ir, de fato, por volta de 1530 para frente, a vir as primeiras levas de verdade portugueses para colonizar o nosso país. Dividiu o país em várias capitanias, né, as capitanias hereditárias e tal, e os primeiros portugueses vieram para o Brasil em massa, né, nessa época já. Pessoal, aí começou a nascer o Brasil Colônia, né? Agora é importante salientar que depois, quando a cana entra em declínio, descobre-se o ouro em Minas, tá? E lá por volta do século XVII, né? E aí tem uma nova grande onda de portugueses para o Brasil, mas aí já com outra característica, Rafael. Se no primeiro momento eles vinham para colonizar, no segundo momento eles começaram a ver o Brasil como uma fonte de enriquecimento. E aí eles começam a vir, na verdade, para povoar o Brasil, embora o Brasil era uma colônia ainda, né? Mas esses portugueses vieram e muitos fizeram grandes fortunas aqui, tá? Grande fortuna com ouro e tal. Passado esse período, aí o ouro entra em declínio, tá? Mas o Brasil, na época, aí, vamos dizer, o Brasil já era formado praticamente por portugueses e escravos, né? O Brasil era o que tinha. Aqui os índios já era uma parcela bem reduzida da população, né? Era dominante. Já não era dominante, era portugueses e descendentes de portugueses, né? E os escravos. Passado esse período, houve na Europa um movimento que a gente conhece aí, a expansão napoleônica, né? Napoleão, que era imperador, né, da França, né? Se autodeclarou imperador. E ele começa a dominar os países europeus, fazendo um bloqueio continental. Ou você aceita o meu domínio, ou eu vou te matar. Ou você vai morrer. Pessoal, o Napoleão praticamente dominou toda a Europa Ocidental nessa época, tá? No século XIX. Sabe quais os países que ele não conseguiu dominar? 2. Inglaterra, porque era uma ilha, e também era uma potência naval, enfim, o Napoleão sabia que era mais difícil dominar a Inglaterra, e Portugal. Aí, a grande sacada do Dom João VI, né, nosso imperador português da época, foi, olha, nós não vamos ter capacidade agora de guerrear de fato com o Napoleão, mas nós vamos manter o nosso Estado unido. De que forma? Ora, nós temos o Brasil, né? E aí, num movimento junto com a Inglaterra, Dom João VI traz toda a coroa e a nobreza portuguesa e vem para o Brasil. Nesse período, então, só para você ter uma ideia, isso começou em 1807, eles saíram de Portugal, tá? E desembarcaram primeiro em Salvador, na Bahia, e depois se estabeleceram no Rio de Janeiro, tá? Que já era a capital da colônia, vamos dizer assim, né? Rafael, mais de 15 mil portugueses desembarcaram no Brasil por volta de 1808. Sabe o que é isso? E não é qualquer português, é a nobreza. Eles trouxeram tudo, riquezas, eles trouxeram animais, eles trouxeram, enfim, tudo que eles tinham de benesses lá em Portugal, eles procuraram trazer, tá? E isso transformou o Brasil. E um detalhe, pouca gente sabe que o Rio de Janeiro foi capital de Portugal, né?
Exatamente, essa aí pouca gente sabe. Nessa época, o Dom João VI transferiu a coroa para o Rio de Janeiro, nada mais natural que o Brasil não podia ser mais colônia. Se o rei estava aqui, a nobreza estava aqui, né? Então o que aconteceu? Dom João VI elevou o Brasil a reino, deixou de ser colônia nesse período. Na verdade, a independência do Brasil veio com Dom Pedro I, mas o Brasil deixa de ser colônia com Dom João VI. Ele libertou o Brasil, na verdade, tá? De ser uma colônia. Ele levou o Brasil a reino de Portugal, Brasil e Algarves, com a capital no Rio de Janeiro. O Brasil passou a ser metrópole de Portugal. De colônia a metrópole, né? E aí trouxe a coroa, se viu uma necessidade de criar uma estrutura que aqui não tinha. Então, quem iniciou a modernidade no Brasil, além de fazer o Brasil deixar de ser uma colônia, foi Dom João VI e a coroa portuguesa. O que eles criaram aqui? Uma série de coisas. Primeira delas, eles abriram os portos, porque até então o Brasil só comercializava com Portugal, era colônia, né? Aí abriu os portos a nações amigas, no caso era a Inglaterra e mais alguns outros países, tá? Que não faziam parte com Napoleão, ok? Segunda coisa, criaram o Banco do Brasil, sabe disso? Nossa, Para quem não sabe, além de historiador, eu sou funcionário do Banco do Brasil, sou gerente. Então começou a modernizar realmente. Foi a primeira empresa do Brasil e um banco que ele criou, precisava de um banco para coroa, correto? Em 1808, tá? Criou museu, não tinha museu no Brasil, não tinha palácios, aqui não tinha estrutura, né? Tudo foi eles que criaram. Criou a Biblioteca Nacional. Para quem não sabe, quem gosta do Rio de Janeiro, um dos lugares mais bonitos lá é o Jardim Botânico, né? E foi criado nessa época? Dom João VI que criou. E lá ele criou a primeira fábrica de pólvora. Nossa. Tá? Eu precisava, lógico, para ter a estrutura do exército, né? Ele criou um exército no Brasil. Enfim, uma série de coisas que trouxe modernidade para o Brasil. Daí em diante, Rafael, os portugueses vieram. E o Brasil só foi crescendo? Foi crescendo, foi desenvolvendo, tudo com esse movimento português. Depois a coroa voltou para Portugal e deixou o filho aqui. Isso, e deixou o legado de modernidade no Brasil. Né? Os nossos reis, né, os dois reis, o Dom Pedro I e Dom Pedro II, eles foram de extrema, principalmente Dom Pedro II, né, foi de extrema inteligência, pegaram todo o legado que Portugal deixou e foi de fato transformando o Brasil num país mais moderno, num reino mais moderno, né? E várias levas depois, e não parou, mesmo que o Brasil se tornou independente de Portugal, os portugueses vinham aqui no Brasil ainda uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de enriquecimento, tá? E a gente fala muito da migração italiana, né? Sabia que por volta lá da Primeira Guerra Mundial, já em 1919, né, 1918, cerca de 400 mil portugueses vieram para o Brasil. Isso é um detalhe. Esses portugueses que ele está se referindo são hoje o fruto para quem vai ingressar com o processo de nacionalidade. Porque essas pessoas que migraram por volta do final do século XIX, começo do século XX, são ou os bisnetos, ou os bisavós, ou os avós de você, né, que pretende ingressar com a nacionalidade portuguesa. Tem um estudo que falam que foram 1.600.000 portugueses vieram, né? Não é um estudo preciso, porque é desde 1500 que tem essa migração, mas contando o auge da migração, existiram, né? Mudaram para o Brasil 1.600.000, que hoje tornaram-se 30 milhões de possíveis descendentes portugueses. Então são entre bisnetos, netos, filhos e também quem casou com português, são 30 milhões de possíveis pessoas que podem ingressar com a nacionalidade portuguesa. Justamente por causa desse movimento, né, Rafael? E só no século XX, né, falando aí, como eu disse, veio cerca de 1 milhão de portugueses para o Brasil. Então, teve épocas que veio muito mais portugueses do que italianos, que a gente sempre fala, italiano, tal. Depois, é lógico, o italiano acabou vindo mais porque na Segunda Guerra Mundial, inclusive, eles fugiu bastante italiano de lá. Então, Rafael, no século XX,
praticamente 1 milhão de portugueses vieram para o Brasil. Porque naquela época a Europa foi um período de guerras, muita crise, teve um período de pobreza na Europa, né? Os Estados Unidos precisou socorrer a Europa no pós-guerra, né? O Plano Marshall, o famoso Plano Marshall, entendeu? A Europa ficou devastada 2 vezes, né? 2 guerras. E os portugueses viam no Brasil uma oportunidade, uma terra pacífica, né? Com uma ligação umbilical, vamos dizer assim, né? Somos filhos de Portugal, né? Todos nós somos filhos de portugueses, enfim, independente de parentesco direto ou não, né? A nossa primeira pátria mãe é o Brasil, mas a nossa pátria avó, vamos dizer assim, frutos Portugal, é a nossa pátria avó, né? E até 1930, quando teve a crise até do crash da Bolsa de Nova York, né, que espalhou uma crise no mundo inteiro, inclusive até no Brasil, mas mesmo assim, cerca de 300 e tantos mil portugueses vieram para o Brasil nessa época. Que bacana. Né? E só teve uma paralisação na época de Getúlio Vargas, tá? Porque começou a vir muitos imigrantes para o Brasil, entre portugueses, espanhóis e italianos, né, que não tinha nem estrutura. O Brasil ainda não tinha uma estrutura para receber tantas pessoas de uma forma adequada, né, nem indústria assim tão grande para empregar todo mundo, enfim. E aí ele acabou impedindo, né, criou várias regras que meio que dificultou essa migração. E ela foi só se normalizar depois da Segunda Guerra Mundial, né, durante a Segunda Guerra Mundial, aliás, que começou a ter uma leva de novo de italianos e portugueses, né? E aí são esses, né, os nossos descendentes. Eu mesmo sou descendente de português, tá? Eu também sou, sou italiano e português. Italiano e português. Hoje é legal como nós fazemos a forma inversa, né, de imigração. Exato. Nós, na época, eles vieram, agora nós buscando uma vida melhor, um estudo melhor, uma segurança, né, de uma qualidade de vida, fazemos o modo inverso. Exato. No Atlântico para ter uma qualidade melhor de vida. Exato. Só para você ter uma ideia, se a gente está falando de 1 milhão de portugueses no Brasil no século XX, mas no fim do século XX, de 81 a 91, pessoal, só cerca de 4 ou 5 mil portugueses vieram para o Brasil. Que bacana. Porque a roda já tinha invertido. Por tudo que a gente sabe, né? A Europa no pós-guerra, ela voltou a riqueza, enfim, ela reativou a indústria, né? Voltou a ser uma potência, mas o principal, além de tudo isso, Rafael, chama-se qualidade de vida, né? Ah, sim, com certeza. O estado de bem-estar social é algo que aqui a gente fica discutindo, lá não tem discussão. É isso aí. Pode ser qualquer partido, seja de direita, de esquerda, há o bem-estar social em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o povo. É, né? É o povo. Então isso aí, inclusive eu, né, como descendente português, né, depois a gente pode conversar aí sobre como conseguir. Bom, infelizmente daria pra gente ficar aqui horas falando sobre a história, que é algo muito cativante, muito gostoso de falar sobre nosso passado, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu vou chamar o Guilherme para vir aqui outras vezes, para a gente falar um pouco sobre a Itália, um pouco sobre a história da Europa, um pouco sobre o Brasil, propriamente dito. Guilherme, muito obrigado pela aula, foi realmente fantástico e a gente vai se falar mais vezes. Obrigado mesmo. Obrigado, viu, Rafael, pela oportunidade. E estamos aí, pessoal, viu? Sigam o canal aí, dê seu like. Se tiver alguma dúvida aí, o Rafael ou mesmo eu, estamos à disposição. Bom, obrigado mais uma vez pela brilhante aula de história. Conseguimos entender um pouco como ocorreu essa ligação entre Portugal e Brasil, essa linda história que começou lá em 1500 e vai se perpetuar por toda a eternidade. Obrigado mais uma vez. E o bacana disso tudo é que deu para perceber o quão importante foi os portugueses para o Brasil, né, para o desenvolvimento do nosso país. Isso que é muito legal. E pegando um gancho nessa história de ligação entre brasileiros e portugueses, eu vi recentemente uma matéria falando sobre a imigração, né? Que não é de hoje que os brasileiros têm saído do Brasil e tentado a vida em outros países, por exemplo, Portugal, que é um dos países preferidos de nós brasileiros, né? De acordo com uma reportagem que eu vi recentemente do jornal Folha de São Paulo, o número de brasileiros em Portugal cresceu 43% em 2019, batendo um novo recorde. Os brasileiros no país somam 150 mil
e representa 1 em cada 4 imigrantes no país. É muita coisa. Ah, e um detalhe importante. Embora os números sejam bem expressivos, né, que eu acabei de falar, eles ainda são menores do que a quantidade real. Por quê? Hoje no Brasil, vivem essa quantidade não entra nas estatísticas oficiais, os brasileiros que tenham dupla nacionalidade, seja ela italiana ou portuguesa, né, que é do país, e também os imigrantes que estão em situação irregular. Então, é muito maior que 150 mil, que já é um número bastante expressivo. Já em toda a Europa, segundo os dados, aponta que hoje vivem cerca de 750 mil brasileiros. Estamos falando em brasileiros que vivem de maneira totalmente legal, sem contar os que têm a dupla nacionalidade, italiana, portuguesa, espanhola, né, e os que estão em situação irregular. Então dá para entender a noção o tanto de gente que tem, né? Na minha opinião, o que faz os brasileiros buscar novos ares são a educação, segurança, saúde, qualidade de vida, né, no contexto geral. Acho que esses 4 fatores que influenciam milhares de brasileiros a viver do outro lado do Atlântico, a arriscar para uma nova vida, né? Haja vista que Portugal, por exemplo, Guilherme, tem um dos melhores sistemas públicos de saúde de todo mundo. Eu mesmo usei e posso garantir. E um dos melhores sistemas de educação pública de todo o planeta, não só da Europa. E foi eleito recentemente agora o 3º país mais pacífico do mundo, com índice de criminalidade baixíssimo. Então, diante de todos esses fatores, faz de Portugal um dos países com a melhor qualidade de vida, não só da Europa, como do planeta. Bom, meus amigos, muito obrigado Guilherme pela aula, foi muito bacana a gente bater esse papo. Eu vou te convidar mais vezes, e você que tem um projeto de mudança para Portugal, ou tem um projeto para se tornar um cidadão português, ou mesmo italiano, através do pedido, né, de nacionalidade, o momento de fazer este é agora, o momento de organizar esse projeto é agora. Caso de dúvidas, entre em contato conosco através do nosso e-mail, né, que é o contato@cartoriobrasileuropa.com, ou através do nosso site www.cartoriobrasileuropa.com, ou pelas nossas mídias sociais, que é o Facebook, e também o Instagram, que é Cartório Brasil Europa. Obrigado pela companhia, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até breve.